Fala, Dev! Esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo um pouco mais rapidinho. A gente vai ver como é que funcionam as duas leis de Morgan. Aqui, ela na verdade ela é um ponto para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, mas eu vou mostrar ela para que a gente consiga entender melhor a fundamentação por trás dos operadores lógicos. Então vamos lá. Primeiro, como eu já disse, existem duas leis de Morgan. A primeira diz o seguinte: a negação de um conjunto A e B é equivalente à disjunção das negações de A e B. Como toda lei, ela é um pouco confusa, tá? Mas aqui eu coloquei a representação computacional do que isso quer dizer. Então, na primeira linha, ele está dizendo, na primeira parte da afirmação, ele está dizendo o seguinte: a negação de uma conjunção é um conjunto, é com E, tá? De A e B ao mesmo tempo, é a mesma coisa que dizer a negação de A ou a negação de B. Ok? E depois o segundo ponto, a segunda lei, ele diz que a negação da disjunção, ou seja, a negação de A ou B, é equivalente à mesma coisa que a negação de A e a negação de B. Então vamos para um exemplo. Se a gente tem duas variáveis booleans, que ali eu vou usar os mesmos termos, A e B, que são os termos da fórmula, e a gente quer negar as condições de ambas, dizendo que ambas são verdadeiras, então aqui a negação de A e B, a gente poderia, de acordo com a primeira lei, expressar ela como a negação de A ou a negação de B. E aí vamos ver isso aqui na prática, substituindo os valores, tá? Vamos supor que o A seja verdadeiro e o B seja falso. O que eu vou ter aqui, então? A negação de true e falso, que é ir resolvendo. Lembrando, quando a gente tem o E, para que ele seja verdadeiro, todas as afirmações precisam ser verdadeiras. Aqui não é, então ele vai dar falso. Então eu consigo tirar esse primeiro parênteses aqui e eu caio nesse resultado aqui. Então isso aqui é igual a negação de falso. E a negação de falso vai ser verdadeiro. Certo? Agora, aplicando a lei de Morgan, a gente vai ter aqui, então, a negação de A ou a negação de B. A negação de A, nesse caso aqui, vai ser true. A gente vai inverter e ele vai ser falso. E a negação de falso vai ser true. Então, se eu tenho falso ou verdadeiro, eu vou ter verdadeiro. Certo? Então, comprova a teoria de Morgan que a negação de uma coisa e outra é a mesma coisa que a negação de uma coisa ou a negação de outra coisa. E aí aqui a única diferença, na verdade, se a gente for observar com calma, é que ele inverte a propriedade, o operador lógico aqui, ele inverte de E para OU e ele pega essa negação que está aplicando em todo mundo e ele aplica ela individualmente. Ok? No outro caso vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, na verdade, as duas leis elas são a mesma coisa, só que invertidas. Que o que ele está dizendo é que quando eu tenho a negação de uma coisa e outra, seria a mesma coisa que ter a negação de uma coisa ou a negação de outra, que é esse primeiro exemplo que a gente está vendo. E aqui no segundo exemplo, a mesma coisa. Ele vai ter a negação de uma coisa ou outra, que vai ser exatamente a negação de uma coisa e a negação de outra coisa. Então, deixa eu tirar a minha câmera aqui rapidinho. Então aqui a gente vai ter exatamente a mesma coisa, tá? Continuando assumindo que a gente tem os valores A positivo e B falso, eu vou ter a negação de verdadeiro ou falso. Lembrando, quando a gente tem o ou, basta que uma das afirmações seja verdadeira para que ele se torne verdadeiro. Então isso aqui é uma verdade. Passou para cá como verdade. Manteve a negação daqui. O contrário de verdade é falso. E aí, aplicando a lei de Morgan aqui, que é a negação de A e a negação de B, a negação de true vai ser falso e a negação de falso vai ser true. Para que ele seja verdadeiro aqui, eu preciso, obrigatoriamente, que os dois sejam verdadeiros, porque eu tenho um E, que não é o que acontece aqui. Como não acontece, eu tenho falso. Então a resposta continua sendo falso. Ok? Então aqui a gente consegue comprovar na prática que as duas leis de Morgan são verdadeiras. E o que elas dizem para a gente, então, em essência, nos dois casos? Elas basicamente dizem, quando eu tenho a negação de alguma coisa, seja um E ou um OU, eu consigo isolar ele, trocando o sinal ali do meio, se for E vira OU, se for OU vira E, e passando a negação para os seus dois filhos. Isso aqui, quando a gente está falando em português, ele fica muito mais claro, tá? Então, a gente geralmente pensa com a lei de Morgan, embora a gente não consiga perceber. E aí, por que ela é importante? Ela é importante porque a gente consegue simplificar as expressões lógicas usando ela. Porque
Quando a gente tem a negação de A e B, por exemplo, a negação de A ou B, é confuso, porque a gente está falando em português quando não acontecer tal coisa e tal coisa. E aí aqui, já no outro caso, se não acontecer tal coisa ou não acontecer tal coisa, então fica muito mais claro, tá? Em português fica muito mais claro pra gente quando a gente está trabalhando com a lei de Morgan. E naturalmente a gente vai acabar trabalhando. Aqui eu estou trazendo para que a gente consiga entender que ela existe e entender que não usar ela pode ser um problema, mas instintivamente a gente já tende a usar. E um segundo ponto é que ela também permite pra gente a otimização da codificação. Quando a gente tem uma coisa mais complexa, uma lógica mais complexa, aqui a gente está trabalhando com 2 variáveis, mas a gente poderia estar trabalhando com 8, 10, 15, 20 dentro de uma única expressão. Não é aconselhado, mas a gente poderia. Então, a partir do momento em que a coisa começa a ficar muito complexa, ela tem que manter a sua legibilidade. A gente tem que conseguir ler ela para que a gente consiga dar manutenção. Senão, se a gente tem um sistema grande, ele vai gerar um problema e a gente não vai conseguir resolver, ou vai demorar muito tempo para conseguir resolver aquilo. Então, as importâncias da lei de Morgan, elas focam exatamente nessa simplicidade das expressões. E não é simplicidade no sentido de, nossa, como fica fácil, porque agora eu entendi que a negação de um menos a negação do outro, vezes a negação... Não é isso. É a simplicidade no sentido de ser fácil de ler. Porque eu vou ler aquilo e eu consigo converter de uma forma simples para a forma que eu estou acostumado a falar no meu dia a dia. E isso faz com que a gente consiga otimizar as tarefas diárias de programação. Por quê? Porque a manutenção acaba ficando mais fácil no final das contas. Certo? Essa aula foi só isso e eu espero vocês na próxima aula.